Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar de uma coisa que raramente a gente vê as pessoas falando: os botequins. Ora, botequim, a origem do botequim, ela é. Primeiro, ela tem a atmosfera de botica, né? Que era onde se vendiam remédios, essas coisas, né? Mas o país como Portugal, e a nossa herança é portuguesa, Espanha, alguma coisa do Caribe, Itália, na América Latina, Colômbia e Peru, tem alguns pares de bairros que servem, que tem um tipo de freguesia similar, mas não igual ao botequim brasileiro, né? O botequim brasileiro, ele é uma coisa assim muito brasileira mesmo, né? Eu estava pesquisando isso aí. Então, por exemplo, ela remonta ao que eu falei, às boticas, né? A origem nossa aqui, ela é portuguesa, ela vem de Portugal e na chegada do Brasil adaptaram-se ao cenário colonial brasileiro como tavernas, né? Que posteriormente se consolidaram como bares de esquina, ou não necessariamente de esquina, mas bares, né, com forte presença portuguesa e mais tardiamente a nordestina. E muitos dos portugueses eram donos de bares, mas nem sempre. Isso foi mudando também. A cultura do boteco, então, tornaram-se símbolos de boemia e de sociabilidade. E Belo Horizonte tem sido reconhecida como a capital nacional do boteco. Parece que a filosofia do botequim tem muito a ver com a ideia de Belo Horizonte. E diferente dos bares europeus, que são mais sofisticados, são tavernas ou alguma coisa além de tavernas, o botequim brasileiro, que se manteve com aquela estrutura, popularizou-se como aquele lugar do pé sujo, do copo sujo, oferecendo bebidas baratas e petiscos feitos em cozinhas que não se sabe lá a qualidade da higiene, mas foi fundamental para a cultura urbana. Os botequins melhoraram um pouco também, mudaram, né? Os tradicionais botequins brasileiros não estão provavelmente acabando, né? Mas eles estão passando por um processo de transformação e gourmetização. Por quê? Porque as novas gerações estão mudando, né? Enquanto bares de esquinas simples, né, sofrem pressões econômicas e também de custo, surge uma valorização dos botecos mais tipo raiz, que oferece um tipo de comida com um toque moderno, mantendo a essência da socialização, mas não com aquela cara assim, muito de pé sujo, quer dizer, fica ali no meio do caminho. Agora, existe o boteco raiz, né, em risco, né, a figura clássica com mesas de plástico, serviço informal, tiragosto simples, tem enfrentado dificuldades, especialmente com o aumento do custo de produtos como o chopp e a picanha, né? O perfil do consumidor mudou, buscando ambientes mais instagramáveis, mais diversificados. Agora, está surgindo aí os botecos gourmet, que tem churrasqueiras, ambientes de esquina, comida de alguma qualidade, algumas bebidas artesanais, mas isso aí não é exatamente um boteco, é um tipo de parada de socialização diferenciada, mas que tem, de certa forma, origem no boteco. E o patrimônio não deixa de ser um patrimônio cultural. O Rio de Janeiro, principalmente, a prefeitura decretou alguns locais como patrimônio cultural da cidade. A capital dos botecos do Brasil parece que é Belo Horizonte, né? E já tiveram alguns fechamentos, algumas aberturas, houve uma mudança, como é que eu vou dizer, mudança do perfil do cliente, né? O boteco, ele tinha muita coisa a ver com peão, né? Aquele peão que chegava lá, tomava aquela cachaça e lavava a boca com a cerveja e comia lá um tira-gosto com ela, umas coisas assim, corações de galinha e tal. Isso aí mudou um pouco, né? As novas gerações, por exemplo, geração X e Z, eles buscam experiências de consumos diferentes, focadas em sofisticação, novas experiências, e isso pressiona os botecos a se adaptarem. E tem um estilo de vida também, né? As pessoas hoje em dia consomem, os mais novos consomem menos álcool, vão mais a academias, e uma coisa não se relaciona necessariamente com a outra, né? Mas o botequim, ele não deixa de ser um clube social, apesar da modernização. O botequim continua sendo um ponto de encontro ainda essencial, ainda funciona como clube social. As pessoas vão para encontrar amigos, existe a tradição de beber chopp, comer um tira-gosto, balcão, isso ainda continua, mas por quanto tempo? Então teve alguns que fizeram, né? Aqui no setor de gastronomia, no bares e restaurantes aqui, BR, né?
Teve um rapaz aqui, o sociólogo e fotógrafo Preá, ele dispensa o olhar de estereótipo e aponta para caminhos em que o empreendedor pode acompanhar as transformações de mercado. Então, o Preá, ele, como sociólogo, ele fez uma espécie de estudo, e ele vem aqui, ele se diz inclusive um usuário de botequim. Ele vem aqui, fala de um projeto, faz um registro dos bares e restaurantes tradicionais, e ele faz fotos, né? Ele é um retratista informal, definido por ele próprio. Bom, os bares e botequins ocupam um lugar socioeconômico profundamente importante no Brasil, já vim falando isso aí desde o início desse programinha agora. Esses pequenos comércios transitam na memória afetiva de muitos brasileiros, né? Alguns que nunca entraram, mas mesmo assim, sabe que existe aquele barzinho ali, que tem aquele pessoal que fica por ali, alguns até tocando violão na porta, alguma coisa assim. Então, escreve a história de algumas cidades, né? E soma uma parcela significativa da economia do país. Mesmo com toda essa importância na vida de muitas pessoas, são crescentes as incertezas sobre o futuro dos botequins, diante das mudanças no perfil dos consumidores que emergem das novas gerações. As mudanças estão sendo muito grandes, principalmente a partir de 2018, 2019, 2020. 2020, então, de lá para cá, parece que inaugurou-se o século XXI mesmo. Então, é nesse amplo cenário de transformações que os botequins vivem, e muitas outras coisas, não apenas os botequins, mas muitas histórias antigas, muitas vivências e formas e formatos antigos de vivência que nós, pessoas mais velhas, viemos passando e verificando as modificações. Se insere então esse estudo do Eduardo Freitas, que é chamado de Preá, e o apelido pelo qual ele é conhecido nas redes sociais. Ele é um carioca de Volta Redonda, um pesquisador e sociólogo. Ele construiu uma comunidade online por meio de registro fotográfico de bares que ele visita. Naturalmente que deve ser ao longo do país, né? Além da fotografia, o Preá escreve o cotidiano do botequim sob uma perspectiva um pouco mais ampla, construindo debates sobre esse universo com sua experiência na pesquisa, mas principalmente a de um usuário de botequim que, como ele se autonomeia, né? Ele fala assim: a minha defesa de uma possível categorização do botequim não é um elemento de nenhum debate público imaginado. Quando me perguntam o que é que define essa defesa, eu tento sair do que eu acho ser muito estereotipado e caricaturado. Então, o trabalho desse pesquisador, o Preá, conquistou os seguidores pelo olhar cuidadoso, capturando as diferentes fachadas, pisos, fileiras de bebidas, os balcões, os personagens com profundidade, formato dos balcões, o que se compra nos botequins em média, cigarro, bebidas, o tipo de tiragosto, e o pão com ovo, pão com linguiça. Então, alguns retratos são realizados por ele no seu projeto fotográfico. Um olhar que fere os bares e botequins. Vamos ver. Os bares são parte da memória afetiva de muitos brasileiros, seja por conta de laços familiares, pela comida ou pelas pessoas que sempre os frequentam e se tornam parte do lugar. Em paralelo, esses comércios são constantemente vistos sob o olhar que os fetichiza, destacando elementos físicos, hábitos em tom de deboche, dirigindo não apenas ao botequim em si, mas aqueles que os frequentam, né? É o lugar da cerveja gelada, do ovo colorido, do pão com ovo de ontem, alguns elementos que fazem parte de um imaginário coletivo de pessoas que não estão no botequim, mas que pensam, que sabem o que é, né, diz o Preá. Então o Preá, ele fala que dentro dessa discussão sobre bares e botequins, a única batalha que tenta travar é o perigo de olhar feticizado ao espaço e às pessoas. Esse texto publicado no Instagram, em texto publicado no Instagram, ele discute a precariedade e o popular não deve ser encarado como escolha curiosa ou opção cenográfica. É uma realidade que se impõe sem lero-lero. A perspectiva do exótico acaba contribuindo para a desvalorização do setor, ao invés de reconhecer e dignificar seus empreendedores. É preciso olhar para esses espaços com seriedade que esses espaços merecem, com a escuta do que revelam sobre o país e sobre a nossa história, inclusive sobre a nossa ascendência. Esse olhar ao que se refere acaba revelando um distanciamento que a maioria das pessoas tem sobre a realidade de quem empreende com botequins. Nós também temos que o olhar para nós
também temos que o olhar para o dono, que às vezes usa o espaço de uma cozinha insalubre, apertada e sem segurança, além da estrutura física. Ele destaca que temos que olhar para a saúde mental desse pessoal e fazer uma discussão sobre perspectiva de descanso. O que ele quer dizer? Na tentativa de iluminar esse ponto de vista pitoresco, Preá propõe uma reflexão sobre o lugar que esses espaços possuem no cotidiano dos trabalhadores, que para eles são a essência dos botequins. De repente, quem acha curioso que alguém vá tomar uma cachaça às 7h30 da manhã e comer uma linguiça é porque talvez não esteja muito atento à lógica da forma do trabalho das comunidades. O cara às vezes saiu de um trabalho noturno e vai tomar uma cachaça de manhã e comer um pão com ovo, né? E como que o botequim pode faturar, né? Ele ganha dinheiro, ele sempre ganhou, ele vai ganhar, ele ainda ganha ainda, como é que é isso? Para quem empreende com base de botequins, um dos principais desafios é manter as portas abertas. E isso tem sido motivado pelo fato que eles têm que acompanhar as mudanças nos hábitos de consumo das pessoas ao longo de muitas gerações. Durante muito tempo, o botequim foi um território compulsório de consumo. Todo mundo tinha que passar lá para comprar uma caixa de fósforo, uma cachaça, um detergente, uma panha de porco, o leite, a cerveja, alguma coisa assim. Ele concentra um tipo de comércio e o nosso modo de consumir mudou muito, observe. Então o botequim começou a ir mudando. As novas gerações não se relacionam bem com bebida alcoólica como antes, e têm hábitos que já se aproximam de uma vida um pouco mais equilibrada, que inclui beber menos álcool, dormir mais cedo, praticar atividades físicas. Isso tudo entra nas horas de escolhas do novo consumidor, impactando diretamente o empreendedor de bares. Esse novo consumidor, de repente, ele não tem nada a consumir nos bares, então ele não estabelece frequência. Você ir a um botequim hoje tem que ser uma escolha voluntária, racional e quase política. Então o que o botequim tem que fazer? Ele tem que mudar a cara, ele tem que se gourmetizar para poder puxar esse pessoal. De repente oferecer um suco, defender uma bebida menos alcoólica, mas mais elaborada, né? A cerveja do Zé Delivery, por exemplo, ela é mais barata e ela chega mais rápido na sua casa. Então o cara vai beber em casa. Além de tudo, ele está na segurança da sua casa. Ele está no meio da rua de noite, de madrugada lá, correndo risco de vida, né? Tem a perspectiva da violência urbana. Então, quer dizer, tem uma porção de coisas. Para sobreviver em um cenário tão afetado por novos hábitos de consumo, é preciso se aproveitar daquilo que os botequins têm de sobra e que o mercado tanto se esforça para replicar. Nesse contexto, Preá aponta que o caminho único é a identidade do botequim, e esse é o grande capital. Então você não vai mudar tudo no botequim, não vai querer reinventá-lo, porque não será mais botequim. Aí seria uma outra coisa. Cada botequim é único. Não existe franquia de botequim. Ninguém tem a ideia do botequim e vende a franquia. Não existe isso. Não existe escala de reprodução, porque aquilo ali é algo único com a subjetividade. O jeito do dono, a quantidade, aí é a forma de convivência dos clientes, a música que toca ou que não toca, né? Ou alguém com violão sentado numa mesa, até o conjunto de regras do lugar, até do bairro, dos locais da própria cidade. Esses inúmeros produtos que o botequim oferece estão dispostos em prateleiras, estufas. A história e o pertencimento ainda são elementos impossíveis de serem comprados. Então não dá para fazer a tal franchise, né? Nas palavras de Preá, se amanhã abrir um outro bar no lugar do bar do Salomão, lá em Belo Horizonte, ou seja, no mesmo território, vendendo as mesmas coisas, ele não será o mesmo bar. Tem a ver com pertencimento, né? Então, ele tem uma foto aqui de um bar em São Cristóvão, Bar Jô de Cama, né? A foto do Preá também, que é um típico bar mesmo que temos aqui na minha cidade, em Belo Horizonte e vários outros lugares. Fidelização. As mudanças nos hábitos de consumo são uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que desafia os proprietários, oferece oportunidades. Por exemplo, o Preá identifica que o que antes era visto como comida simples ganhou mais espaço no paladar das novas gerações, de diferentes classes sociais, inclusive. Hoje você sair para comer moela com polenta é bem mais aceitável do que 20 anos atrás, mas também a maneira como ela é feita, né, é uma possibilidade de ganho desses empreendedores ao entender que aquilo que era considerado comida de peão passou a ser também comida do playboy. Analisa o Preá. Além da identidade, história e pertencimento com grandes fatores de lucratividade, Preá ainda destaca que a sobrevivência dos botequins passa também por uma perspectiva de gestão dos proprietários. Ao invés de tentar reinventar completamente
para acompanhar algum tipo de tendência do mercado, a solução está em valorizar o que já existe, porque o que existe, muito do que existe é história. A primeira coisa que temos que reforçar é falar para o dono do botequim: o que você construiu até hoje é moderno, essa é a capital. Não destrua isso, não queira inventar em cima disso. Fale para seu sobrinho, seu filho, alguém que vai assumir o bar, seus primos, se for o caso, que vão ser sócios entre si, para manter esse patrimônio que você criou. Um segredo, segundo o pesquisador, é identificar os diferenciais únicos de cada estabelecimento, desses elementos estéticos do bar até a forma de atendimento que costuma se destacar pela fidelização dos clientes. O cliente já chega lá chamando um atendente ou dono de um determinado nome, já se relaciona, deixa a coisa lá, deixa recado para outros que cheguem lá. Então, o dono tem um olhar para dentro do próprio comércio e tenta identificar o que ele tem de diferente. O próprio dono. O PREA indica que a preservação consciente da identidade, memória coletiva e fidelização são as principais ferramentas competitivas dos botequins diante das transformações de mercado. Esse pacto de preservação de memória coletiva, de elementos, é a chave de uma identidade, e acho que isso é o que consegue preservar esse tipo de comércio frente a essas modificações de consumo de pessoas, de identidade e de gerações. E de cidades também. Essa apropriação de uma memória coletiva, seja bairro, seja rua, seja cidade, é um capital que volta para o botequim, concluiu o PREA, finalizando aqui a nossa reportagem, né? Então, gente, eu quis falar sobre esse tipo de coisa aí. Então fica aí o futuro dos botequins e o passado dos mesmos, né? Aquilo que identifica muito o nacional. Cada país tem coisas assim que são do dia a dia das populações de uma maneira geral, que os identifica. Eu teria dificuldade de falar isso aí de populações mundo afora, de países mundo afora, de regiões mundo afora. Mas o botequim, ele pode até parecer-se com tavernas europeias de vários países, inclusive países latinos, Portugal, Espanha, Itália ou Caribe. Nos países nórdicos, nos países anglo-saxões, a gente não vê tanto essa ideia, mas a ideia do pub, né? Aquela coisa que você entra e fica lá dentro, cheio de fumaça, um lugar mais quente, porque lá fora é frio nos países. O nosso botequim, ele não é a ideia do pub, ele é uma ideia do botequim mesmo, é um espaço aberto em que você entra, sai, fica na calçada, bebe, ou não bebe, toma lá qualquer coisa, come lá qualquer coisa, e tem gente que se concentra e marca encontro ali para bater papo, para colocar as coisas em dia. Esses pessoal são trabalhadores, alguns são peões, mas peões de várias qualidades e vários estamentos. Isso é uma memória nacional, isso é uma coisa nacional. Bom, gente, então ficamos assim. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, deixe seu registro do que você viu, passe esse vídeo para frente. Até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.